Oi, tudo bem? Acabamos de falar um pouco sobre como o Segundo Reinado se constrói do ponto de vista político. Agora é hora de falarmos de algumas características da nossa economia e sociedade nesse mesmo período. O principal produto econômico do século XIX foi, sem sombra de dúvidas, o café. E sua primeira zona de produção foi o Vale do Paraíba, na fronteira entre o Rio de Janeiro e São Paulo, região que manteve as estruturas da escravidão para sua produção. Usando técnicas rudimentares de plantio e colheita, o café do Vale do Paraíba era de uma produtividade relativamente baixa e predominou entre 1820 e 1840. Nessa região, em decorrência da escravidão, vivia a maior parte dos apoiadores da monarquia. Esses homens confiavam em Dom Pedro II para a manutenção da forma de trabalho e, consequentemente, de seu próprio status, tanto político quanto econômico. Após 1840, a produção encontrou terras férteis no interior de São Paulo, a oeste do Vale do Paraíba. Tal região passou a ser chamada de Oeste Paulista e se estendia de Campinas a Ribeirão Preto. Como a escravidão parecia algo de futuro incerto, essa região adotou a mão de obra imigrante e foi importante para a adoção do trabalho assalariado. Provenientes em sua grande maioria da Itália, Espanha e Alemanha, regiões mais industrializadas do que o Brasil, foram introduzidas novas técnicas de produção pelos imigrantes, bem como a ligação entre o interior e Santos usando a linha férrea. Enquanto o imperador era bajulado pelos produtores do Vale do Paraíba, em São Paulo residiam a maior parte dos republicanos e inimigos do Segundo Reinado, uma vez que o imperador centralizava os impostos arrecadados no Império e São Paulo desejava maior representatividade. A transição do trabalho escravo para o assalariado não foi fácil. Entre 1840 e 1870 é comum um sistema de parceria, através do qual os interessados em imigrar da Europa para o Brasil teriam suas passagens pagas pelos fazendeiros e, teoricamente, após certo tempo de trabalho, teriam quitado as dívidas e poderiam iniciar suas economias para comprar propriedades. O problema, porém, é que quando chegavam no Brasil, esses imigrantes viam-se cercados por dívidas crescentes, uma vez que pagavam os juros. Em 1870, tal modelo entrou em crise. Em 1880, foi criado por Dom Pedro II o Sistema Subvencionado de Imigração, através do qual o Estado brasileiro assumiria as despesas da imigração, bem como repartiria os imigrantes entre os fazendeiros desejosos de mão de obra. No ambiente urbano, por outro lado, entre 1850 e 1870, teremos um surto industrial chamado por vezes de Era Mauá. Aproveitando o protecionismo alfandegário proveniente das tarifas Alves Branco e a abundância de capitais do fim do tráfico negreiro, o país viveu nessa fase uma onda de surgimento de manufaturas relacionadas ao couro, papel, sabão e outros bens de consumo. Tal surto será muito afetado pela Guerra do Paraguai, mas esse é assunto para outra aula.